Oi, meus irmãos. Estou aqui para dar o estudo sobre a aliança de Deus com Abraão, parte 3. Terça-feira eu fiz esse estudo, mas não foi possível, não deu certo para editar. E eu estou repetindo, né, esse estudo. Alguns irmãos participaram terça-feira passada e agora eu vou fazer novamente porque muitos não assistiram, né? Então, a aliança, parte 3. Deus fez uma aliança com Abraão e Deus, ele cumpre toda a sua palavra, né? Então, em Gênesis capítulo 15, os versos do 1 ao 11, Deus, ele nos fala, né? Deus faz aliança com Abraão. Então, dos versos, capítulo 15, dos versos de 1 a 11, Deus faz aliança com Abraão e lhe promete um filho. Então, vou ler aqui Gênesis, capítulo 15, os versos do 4 ao 6, que diz assim: A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para justiça. Então, Abraão, Deus prometeu, fez aliança com ele, disse que ia dar um filho, né, a ele. Este seria o filho prometido, o filho da aliança, o herdeiro de Abraão. Mas já tinha passado alguns anos e Deus não cumprira ainda a sua promessa. E Abraão pensava que Deus não iria cumprir. Ele estava pensando que o seu herdeiro seria um dos seus servos, né? Mas Deus disse para ele: não será este o teu herdeiro. Não será. O teu herdeiro, virá de ti mesmo. Então, ele será teu filho. Deus, quando ele cumpre uma promessa, quando ele cumpre algo para nós, ele cumpre, devemos crer. Então, Abraão já tinha passado alguns anos desde que Deus fez aquela promessa. E Abraão estava crendo que seria seu servo e não o seu filho, né? Então, nós não devemos desistir das promessas que Deus faz para nós, né? Que nos faz. Então, ele nos fala o seguinte, aí nos versos do 13 ao 16, ao 14, vamos ler assim. Os versos 13 e 14. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então Deus disse para Abraão: este teu servo não será teu herdeiro, não virá dele a descendência que eu prometi para ti. Então eu vou te dar um filho. Abraão e Sara já eram velhos, bem idosos, mas quando Deus promete algo para nós, ele cumpre a sua promessa. Não importa o tempo que passar, o importante é que devemos crer que iremos receber. Porque ele só nos dá no tempo certo, né? O tempo em que nós estamos capacitados para receber. E muitas vezes Deus quer trabalhar ao nosso coração, né? Quer trabalhar na nossa fé, na nossa perseverança, na nossa dependência a Ele, né? Deus, ele tem muitos meios, né, para trabalhar na nossa vida, e Ele quer sempre trabalhar.
Então, os versos do 13 ao 14 nos mostra, Deus aqui está mostrando para Abraão o que iria acontecer com a descendência dele, né? Ele revela, então ele diz que a descendência dele seria escravo em terra estranha, né? Em terra alheia, em outras nações. E depois de 400 anos que os descendentes dele estavam escravos, então Deus iria tirá-lo, né, da escravidão, iria julgar aquela nação que tinha escravizado aqueles descendentes de Abraão. Então Deus, ele escolheu Abraão, né, e fez com ele uma aliança para que dele fosse criado aquela nação da qual Deus seria louvado, exaltado, glorificado, e dela também vir o Salvador. Então Deus, ele zela, né? Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então Deus revela a Abraão o que iria acontecer com a sua descendência. E por que Deus não deixou que eles logo, né, se desenvolvesse ali, que Abraão tivesse o seu filho e os seus descendentes já habitassem naquela terra e já convivesse ali? Por que será, né? Vamos ver o que o verso 16 nos diz. Gênesis 15, 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então aqui Deus revela porque Abraão e sua descendência não herdaria logo, né, aquela terra. Porque, ele diz assim, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, os moradores daquelas terras nesse tempo eram os amorreus, né? E eles ainda tinham algo de bom na vida deles. Eles ainda não estavam completamente iníquos, né? Porque Deus diz assim, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus está dizendo que aquele povo que morava naquelas terras, eles iriam ficar tão iníquos, né? Iníquo é a pessoa que não tem mais Deus, não respeita Deus, não adora Deus, não faz caso de Deus, adora outros deuses, faz tudo de errado. Então Deus está dizendo que aquele povo ainda não tinha se enchido ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus ainda estava tolerando aquele povo, porque apesar de não ser um povo que adorasse a ele, mas ainda havia algo, né, que eles faziam que não era totalmente ruim. Então Deus, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus longânimo, né? Ele dá a oportunidade ao ser humano de se arrepender. E Deus ia deixar a descendência de Abraão ser escrava, né? Mas depois iria trazer para aquela terra, porque aquela terra estaria tão corrompida, né? Ela estaria tão iníqua, né? Era que não dava mais para Deus suportar. Então Deus iria arrancar aquele povo daquela terra através da nação de Israel, porque Deus iria usar a sua justiça. Então Deus, ele é justo, ele estava dando, né, a oportunidade. Então durante todo esse tempo que a descendência de Abraão ainda viria a existir, né, porque ele ainda não tinha filhos. O filho ainda ia nascer, ia gerar netos e bisnetos, e a geração ia crescer. Então esse período de tempo Deus estaria dando oportunidade aos amorreus, né, ao povo que morava naquelas terras, de se converterem, de ver que o Deus de Abraão, porque Abraão estava morando ali, só não a descendência dele ia ficar ali muito tempo, era
o Deus verdadeiro, era o Deus vivo, o Deus que deveria ser adorado. Mas aquele povo, quanto mais o tempo passou, mais iníquo eles ficaram. E chegou o período em que Deus não iria mais suportar. Então ele iria agir como juiz sobre aqueles povos, né? Aquele lugar, aquelas cidades, porque aquele povo não servia a Deus. E Deus deu a oportunidade, e deu muitos e muitos e muitos anos para que eles se arrependessem. Então, no verso 16, nos diz isto, né? Aqui nos revela, porque Deus não ia deixar logo o seu povo, né? Já nascer ali, e crescer ali, desenvolver e se tornar logo, e a possuir logo aquela terra. Então, Deus revelou a Abraão, nos versos 13 e 14, que a descendência dele iria ser escrava em terra estranha, né? Em outra terra. E no verso 16 nos diz, porque eles não iriam logo, né, herdar, habitar naquela terra. Então, porque os moradores daquela terra ainda não eram totalmente ruins. Então, os nossos dias, né, nós que estamos vivendo nesses últimos dias aqui na terra, porque nós sabemos que a igreja de Jesus está para ser arrebatada, então o mundo está caminhando também para esta iniquidade, né? O mundo se prepara, né, para ficar iníquo, né? Sem temor de Deus, sem respeito de paz, sem haver respeito e obediência às leis, né? Principalmente às leis de Deus. Então, em Gênesis 18, capítulo 18, nos fala da visita de 3 homens que eram anjos. Então, no capítulo 18, vai nos falar que 3 anjos foram visitar Abraão, não é? Esses 3 anjos, eles foram para uma missão especial. Então, Deus tinha prometido que não era o servo de Abraão que iria herdar, né, a terra. Não era o servo de Abraão que dele viria a descendência de Abraão, mas sim o seu próprio filho. Então, agora, esses 3 anjos que vieram para esta missão, eles vieram avisar Abraão e Sara que eles iriam ser pais. Então, Deus agora iria dar a eles esse filho, né? Eles vieram avisar que Abraão iria ser pai. E a segunda coisa, né? Que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Então, aquelas cidades, a iniquidade nelas já estavam tão grandes que Deus não estava mais suportando. Mas os amorreus, né, não tinham completado, né, a sua iniquidade. Mas Sodoma e Gomorra, aquelas 2 cidades, né, o pecado, né, estava tão grande, né, estava tão iníquo, que Deus não estava mais suportando. Então, os anjos, né, avisaram para Abraão isto também. Eles avisaram que as cidades, Sodoma e Gomorra, e os arredores delas seriam destruídos devido ao seu pecado. Mas lá em Sodoma morava o parente de Abraão. Morava Ló. Ló, ele era o sobrinho de Abraão. E ele morava em Sodoma. Então, Abraão se preocupou. Então, no verso 19 do capítulo 18, nos diz assim. Verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo,
para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, por que, não é? Deus aqui, o anjo, não é, está dizendo que Deus, não é, escolheu. Ele escolheu quem? Para que ordene a seus filhos e a sua casa. Então, Deus escolheu Abraão para fazer esta aliança, para que Abraão transmitisse a sua descendência, né? Ele diz, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então, Abraão teria que transmitir a sua descendência, né? Essa ordem do Senhor, né? Que eles guardassem o caminho do Senhor. Aquelas outras nações, aquelas outras cidades, aqueles povos que moravam ali, naqueles lugares, né? Naquele lugar e nos outros lugares, eles não guardavam, né? A palavra do Senhor. Eles não guardavam os ensinamentos do Senhor. Eles não serviam o Senhor. Mas Deus chamou Abraão para que ordene, né? Para que ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardassem, não é, a palavra do Senhor. E Deus nos chamou também para isto. Então, Jesus, quando veio e morreu lá naquela cruz, Jesus, ele nos chamou e ele lhe chama também. Ele lhe chama para que você faça isso, né? Para que você guarde, não é? Para que você ensine os seus filhos e os netos, né? E a guardar o caminho do Senhor. Com outras palavras, obedecerem a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, as leis do Senhor. Então, Deus nos chamou para isso, para sermos obedientes à sua palavra. Primeiro, ele chamou Abraão, fez esta aliança e mandou que ele fizesse isso, né? E não só guardassem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. Não só guardar o caminho, não só guardar as leis, mas praticar a justiça. Então, nós, como filhos de Deus, como os servos do Senhor, devemos ser justos com as pessoas. Então, não devemos agir com injustiça, mas sim com justiça. Devemos ser pessoas justas, né? Muitas vezes, nós somos até injustos. Nós estamos sendo por uma pessoa que está errada. Muitas vezes nós sabemos que ela está errada, mas nós estamos do lado desta pessoa. E isto é injustiça, não é? Então devemos ser justos. Foi para isso que Deus nos chamou. E ele diz também, e o juízo. Então nós devemos praticar a justiça e o juízo. Então Deus, ele é o juiz, né? E nós devemos também agir assim. Mas como assim? Então, para que Deus escolheu Abraão e também para que você e eu fomos escolhidos para guardarmos o caminho do Senhor e praticar a justiça e o juízo, né? Então, fazer a diferença e fazermos a diferença no mundo. Então, nós devemos ser esta diferença, né? Ainda mais hoje, nos nossos dias, porque hoje o mundo está cada vez mais se corrompendo, né? Está ficando de uma maneira que nem nós, que somos pecadores, né? Não estamos mais aguentando tanta injustiça, né? Tanta coisa ruim, tanta desobediência, os nossos direitos sendo tirados, né? Nós que somos pecadores, não estamos mais suportando, imagine Deus, né? Então, Deus nos chamou para fazer essas três coisas também, não é? Para guardarmos, para guardarmos o caminho
dele, não é? Para obedecermos a palavra dele, para sermos fiéis a ele. E também sermos justos com as pessoas, né? Não agir de uma maneira que venha prejudicar os outros. E também juízo, né? Agirmos como juiz. Como assim? Não apoiar o erro. Então, quando nós apoiamos o erro, estamos do lado errado. Então, nós não devemos jamais, né, apoiar e estar do lado errado. Então, o juiz, Deus, o juiz, Senhor Jesus, ele é um juiz justo. Então, nós devemos ser justos, estar sempre do lado que está do lado da palavra do Senhor. Então, nos versos do 20 ao 21, nós lemos o seguinte. Os versos 20 e 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então, aqueles anjos que vieram visitar Abraão e dar essas duas notícias, entre eles, um era o próprio Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus estava ali como se fosse um ser humano, apesar de ainda não ter nascido, mas ele estava ali como se fosse, né? Porque os anjos, para se apresentar aos seres humanos, ele se apresentava como se fosse um ser humano. Assim como quando o anjo Gabriel veio até Maria, né, a Virgem Maria, anunciar que ela ia ficar grávida. Então, ele se apresentou como se fosse um anjo. E ali Jesus estava também. Entre aqueles 3 anjos, um era o Senhor Jesus, né? E ele veio anunciar isso para o seu servo Abraão, para que ele ficasse sabendo, não é, do que ele iria fazer. Primeiro, ele iria dar o filho tão prometido, tão esperado, tão desejado a Abraão, não é, que era Isaque, o filho da promessa, de onde viria aquela nação, né, que Deus tinha prometido a Abraão. Então, Deus iria até Sodoma, e Deus também iria, ele veio, né, e veio olhar, ele diz aqui, e esse clamou, então, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então, o clamor daquela cidade, né, o pecado, né, estava tão grande, estava demais, que Deus não estava mais suportando. E Deus, em Jesus Cristo, veio como se fosse um homem e iria olhar, não é? Saber se realmente aquela cidade precisava de sofrer o juízo de Deus. Então, nós, meus irmãos, devemos olhar para nós. Como está a nossa vida, né? Será que Deus está achando em nós alguma coisa que está lhe desagradando? Então, devemos olhar para nós mesmos e ver, não é? Para que possamos mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar e passarmos a obedecer mais o nosso Deus, né? Aqui no capítulo 19, os versos do 4 ao 5, nos diz assim, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa?
traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Então, Deus, né, aquele anjo que era Jesus, ficou conversando com Abraão. Mas os outros dois, né, foram até a cidade. E quando chegaram lá na cidade de Sodoma, na casa do sobrinho de Abraão, então ele, o sobrinho de Abraão, Ló, hospedou aqueles anjos, pensando que eram homens, né? E ofereceu, né, o seu melhor. Mas quando os homens daquela cidade, né, que era iníqua, uma cidade que era perversa, não temia a Deus, não queria saber de Deus, apesar de Abraão, né, nós vimos no estudo passado que Abraão tinha ganho, né, a guerra entre aqueles 4 reis e tinha trazido de volta tanto os bens como as pessoas de Sodoma e de Gomorra e devolveu aquele rei ou aqueles reis, mas eles não creram no Deus de Abraão. Então foi Abraão quem venceu a guerra, porque Deus deu a vitória a ele. E Abraão trouxe aquelas pessoas que aqueles reis tinham levado escravo e os bens. Eles viram o poder de Deus, porque Abraão venceu aqueles 4 reis apenas com 318 homens. Eles viram o poder de Deus, mas não creram. Ficaram pior, não é, do que antes. Então, a iniquidade da cidade se multiplicou. E Deus não estava mais suportando e veio ver como estava realmente aquela cidade, porque ela já iria sofrer o juízo de Deus, não tinha mais como escapar. Então, Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus bondoso, ele nos dá oportunidade, ele nos dá tempo de mudar, ele fala aos nossos corações. Ele muda, não é? Ele mostra o seu poder. Então, no tempo de Jesus, Jesus fez milagres, Jesus fez curas, Jesus expulsou demônios, Jesus fez todo tipo de maravilhas. E as pessoas também não creram nele, né? E perseguiram e o mataram. E hoje, nos nossos dias, as pessoas também já estão começando, né, a perseguir o povo de Deus. Então isso não é novo, porque Jesus mesmo diz: quando eu voltar, acharei fé na terra? Então a iniquidade está crescendo no mundo e aqui também no Brasil. E as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus. E Deus não está feliz com isso, porque Deus quer o homem pertinho dele. Foi por isso que ele deu Jesus. Aqui nos versos, no capítulo 19, os versos do 22 e 23, nos diz assim. 19, 22 e 23. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então Deus mandou Ló se apressar, porque ele iria exercer juízo. Porque aqueles homens das cidades foram até a casa de Ló e queria que Ló jogasse aqueles 2 homens, né, que eram os anjos, para fora, para que eles abusassem dele. A iniquidade estava tão grande.
e hoje não é diferente, né? A iniquidade está aumentando, principalmente no nosso país, né? As pessoas zombam de Deus, criticam, né? Faz tudo, né? E aí Deus já não está mais suportando. E Ele está perto de exercer juízo também sobre este mundo, sobre a nossa nação, porque ela também não vai ser descartada. Deus está avisando a sua igreja para que ela acorde, para que ela se levante e vá às ruas avisar as pessoas do que está para acontecer. E o que está para acontecer? O juízo de Deus sobre este mundo. E nós precisamos evangelizar. Nós precisamos fazer aquilo que Deus mandou Abraão fazer a sua descendência. Guardar o caminho do Senhor. E também obedecer, não é, a sua palavra. Praticar aquilo que foi ensinado. E também exercer juízo, não é? Então nós devemos ser este juízo, esse juiz. Então Deus, ele está para exercer o seu juiz sobre esta terra. E nós somos responsáveis de avisar cada pessoa que podemos avisar, né? Devemos orar pelas pessoas, devemos levar mensagem de salvação, mensagem de graça, mensagem de amor. Devemos levar Jesus para essas pessoas. Então, no Salmo 11, os versos do 4 ao 7, nos diz assim. 4 ao 7. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e o ímpio, mas os que amam a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então Deus, ele é um Deus justo, ele não faz nada sem antes dar oportunidade aos seres humanos. E ele nos mandou como igreja, não é? Porque a igreja somos nós, não é o templo, né? Não é a casa de tijolos, não é nada disso. A igreja é eu e você que já tem Jesus no coração. Então nós somos a igreja de Jesus. E ele nos mandou avisar estas pessoas do que está para acontecer. É nossa obrigação de fazermos isto, para que essas pessoas se arrependam. Então Sodoma e Gomorra tinham visto o livramento que Deus deu a eles através de Abraão, mas não quiseram se arrepender. Ainda os versos do 22 ao 29 do capítulo 19 de Gênesis, nos diz o seguinte, do 22, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Então aqui, essa parte aqui, eu já li uma boa parte, que fala de Deus, dos anjos, falando com Ló e sua família. Sai dessa terra, sai, porque eu não posso fazer nada contra estas cidades, enquanto vocês estiverem aqui. Então, meus irmãos, enquanto a igreja de Jesus estiver neste mundo, Deus não vai exercer este juízo como deve ser exercido, né? Então, Deus, ele está nos esperando a obedecer a sua palavra, de fazermos a sua vontade, obedecer a sua palavra e ir avisar essas pessoas. Então, como ele disse para Ló, aqueles anjos, ele também disse para nós: apressa-te, refugia-te nela, porque os anjos mandaram Ló sair da cidade e ir para outra cidade,
chamada Zoar, para que não fossem atingidos, né, pelo juízo de Deus, que seria o fogo para aquelas duas cidades, né? E ele disse: pois não posso fazer enquanto pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Lá onde? Na cidade de Zoar, enquanto ele estivesse protegido. Enquanto ele e a família dele não estivesse protegido, Ló não poderia, aliás, os anjos não poderiam fazer nada contra aquelas cidades. Mas enquanto os anjos estavam na casa de Ló e tentando, né, tirar ele daquela cidade, Abraão estava com o outro anjo, que era Jesus, intercedendo, né? Ele estava intercedendo pelas cidades. Então, Abraão estava também pensando no seu sobrinho, né? Porque o anjo revelou que aquelas cidades seriam destruídas e o sobrinho dele estava lá. Então, Abraão deve ter pensado, né? E meu sobrinho vai ser também destruído. E ele começou a interceder por aquelas cidades. Meus irmãos, nós devemos também estar intercedendo pela nossa família. Nós devemos estar não só intercedendo, não só orando, mas nós devemos estar indo a eles, pregando a palavra, não só pregando, mas praticando aquilo que nós estamos falando. Foi isso que Deus disse para Abraão: vou lhe dar o seu filho, mas você vai ter que ensinar ele a guardar o caminho, o meu caminho, a minha palavra. Você vai ter que ensinar eles a praticarem e também a exercer juízo, ser justo, né? E ser juiz. Então, Deus, ele quer de nós isto. Será que realmente estamos fazendo isto? Será que estamos guardando o caminho que o Senhor nos deu? Será que estamos guardando a palavra do Senhor? Será que estamos praticando aquilo que estamos aprendendo do Senhor? Será que estamos indo até a nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, de escola? Onde nós formos, será que estamos exercendo isto? Será que estamos praticando isto? Será que estamos ensinando? Será que estamos pregando que Jesus está voltando e que se a pessoa não aceitar Jesus, ela será condenada com esse mundo? Isto é nossa responsabilidade. Isto é nossa obrigação. Então, se nós não estivermos fazendo isso, Deus, ele vai cobrar de nós. Então, nós devemos fazer isso. Então, Deus, ele é um Deus longânimo. Deus, Jesus já está com mais de 2000 anos que morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Então, mais de 2000 anos que ele está dando oportunidade a este mundo para que se arrependam, para que venham a ele, sejam salvos. Mais de 2000 anos que ele nos enviou, não é? A irmos e falarmos deste grande amor, que ele, Jesus, é a única solução para este mundo, é a única solução para a salvação das pessoas. Será que nós estamos obedecendo a Jesus, o ID? Será que estamos falando deste grande amor e avisando estas pessoas que se elas não se arrependerem, não receberem Jesus como Salvador e não abandonar o pecado, que elas irão ser condenadas juntamente com o mundo? Então devemos, mais do que nunca, fazer isto, porque não há mais tempo, o tempo está se findando e nós devemos fazer a nossa parte, né? Então, Jesus está voltando e ele nos disse: ide por todo mundo, indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, como é que nós podemos pregar o evangelho a toda criatura? Eu posso pregar ajudando, né, com minhas ofertas de missões. Eu posso pregar orando, né, pelos missionários que foram, para fortalecê-los,
para ajudá-los, para que Deus esteja protegendo, eu estou indo. Eu posso ir também ao meu vizinho, eu posso ir aos meus amigos, eu posso, por onde eu passar, onde eu estiver, eu posso pregar a palavra do Senhor. E assim eu estou cumprindo, né, com a palavra do Senhor. Eu estou praticando, né, aquilo que Ele me ensinou e eu estou obedecendo o ide dele. É isso que Deus quer que nós, como filhos dele, façamos. Então, em 2 Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 5, nos diz o seguinte: Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, os versos do 1 ao 5, nos diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, estas características são as características dos homens dos últimos dias. Então, estas características são as características dos homens dos nossos dias. Então, estamos vivendo os últimos dias. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não devemos deixar mais de fazer a obra do Senhor. Então, é hora de levantarmos, não é hora de estarmos mais dormindo, não é hora de estarmos mais tranquilo em nossa casa, né? Na nossa cama, na nossa rede, no sofá, assistindo. É hora de sairmos a evangelizar. Então, vamos fazer isto. Vamos fazer o ide de Jesus. Vamos obedecer o ide de Jesus. E estes homens que o apóstolo Paulo falou aqui, a cada dia eles estão mais fortes, né? Os homens hoje não têm mais domínio de si. As drogas têm dominado, né? A prostituição tem dominado. A crueldade tem dominado. O mundo hoje está parecido com o mundo do tempo de Abraão, aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, que Deus não estava mais suportando. E Deus não está mais quase suportando os nossos dias. E Ele está próximo de levar a sua igreja. E quando Ele levar a sua igreja, então o mundo completamente ficará iníquo. E quando Ele voltar, então Ele fará como fez com Sodoma e Gomorra, né? Pegará essas pessoas e lançará no fogo. E será que nós não seremos culpados se não falarmos para estas pessoas, não avisarmos a estas pessoas do que está para acontecer? Então, nós devemos fazer a nossa parte. Então, Deus lhe ama e está lhe chamando enquanto ainda há tempo. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ouviu esta palavra e entendeu que nós estamos nos últimos momentos da Igreja de Jesus nessa terra, então Ele já está quase fazendo conosco como fez com Ló, nos tirando. Ló foi tirado praticamente à força daquela cidade, porque senão ele seria destruído com elas, né? Deus, Ele nos ama e Ele não quer ver a destruição de ninguém.
Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus já deu a vida dele para que você tivesse vida. E assim Deus, ele nos ama. E ele quer que você se arrependa. Ele quer lhe dar esta vida. Ele quer lhe tirar deste mundo juntamente com todos aqueles que já o receberam como Salvador. Então, se você quiser receber Jesus, se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e abandonar, esse pecado, então Deus lhe dará esta vida eterna. Se você que está me ouvindo e ainda não tem Jesus, quiser fazer isto agora, então ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi esta palavra, a tua palavra, e estou arrependido dos meus pecados. E eu creio nela, na tua palavra. Eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim lá na cruz. Eu creio que o teu sangue pode me limpar de todos os pecados. E eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Encha a minha vida, entra em mim, no meu coração, na pessoa do teu Espírito e faça morada, pois o meu coração está com a porta aberta para o Senhor entrar. Obrigado por teres morrido por mim e ainda está me dando esta oportunidade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. E você, meu irmão, que está ouvindo, minhas irmãs, Maciara, Gessilene, que vocês possam, que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Então, até o próximo vídeo. Então, passe essa mensagem para frente. Vai lá no YouTube, se inscreva no meu canal. Lá é Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Então, passe para outro, para os seus amigos. Se você passar a mensagem para os seus amigos, para os seus vizinhos, indicar para outras pessoas que precisam, ser fortalecidos no Senhor, os que já são salvos, estão ainda dormindo, e aqueles que precisam ouvir. Então você já está evangelizando. Então que o Senhor nos abençoe e até o próximo vídeo.